Em 2007, o jornal The Washington Post fez uma experiência. Fizeram arranjos para que Joshua Bell, um dos maiores violinistas clássicos do mundo, tocasse na entrada da estação que está na praça do metrô em Washington. Desejavam avaliar a reação dos usuários do metrô que passavam por ali. Estava no horário de pico, pela manhã, num dia frio de inverno, segurando seu violino Stradivarius de 3,5 milhões de dólares. E ele tocou 6 peças durante cerca de meia hora. Durante esse tempo, somente 7 pessoas pararam para ouvir pelo menos 1 minuto. E outras 1.097 pessoas passaram por ele e continuaram andando. As pessoas jogaram alguns trocados na caixa desse violino, totalizando 32 dólares. Para um gênio mundialmente famoso que pode ganhar $1.000 por minuto tocando nas grandes casas de concerto do mundo. Isso foi nada. Às vezes pode ser desanimador quando nós, adventistas do sétimo dia, procuramos tocar a antiga melodia para o mundo. E é como tocar o violino para pessoas que não param para ouvir. Talvez estejamos tocando a mais velha melodia do universo, mas a maioria simplesmente segue em frente. O foco da lição desta semana é reconhecer que o fato de se sentirem muito à vontade nesse mundo deve ser um sinal de advertência para os seguidores de Cristo. Porém, embora almejemos nosso lar eterno, a lição desta semana nos lembra que também temos a missão de participar da sociedade de modo positivo e dentro de nossa cultura, demonstrar o poder transformador da fé. E que Deus abençoe o estudo de sua palavra. Vamos à segunda parte de nosso esboço. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Muito felizes de compartilhar esses momentos especiais em redor da Bíblia para reconhecer o que Deus tem para cada um de nós nesse tempo. Estamos agora na lição número 5 e o título da lição é Exilados que se tornaram missionários. Para comentar essa lição está conosco o pastor Herbert Boger, quem é ministerial associado da divisão sul-americana. Ele cuida dos pastores, sua responsabilidade é trabalhar ao redor com eles em toda a divisão sul-americana. Bem-vindo. Muito obrigado, pastor. É uma alegria estar aqui com todos vocês para juntos recapitularmos esta lição. O pastor Boger também coordena um projeto extraordinário de envio de missionários para o mundo. Sem dúvida, esta lição tem muito a ver com o que ele faz também. Vamos fazer uma oração e que Deus abençoe esse momento do estudo da palavra de Deus, por favor. Querido Pai, nós agradecemos por esse momento, podermos abrir a Bíblia e aprender um pouquinho mais das histórias que o Senhor tem para nosso tempo de hoje, para que também possamos nos tornar missionários nos dias de hoje. Amém. Nos abençoe, te pedimos em Jesus. Amém. Amém. Vamos a tocar 2 assuntos nessa lição. Tem muitos exemplos, muitas pessoas que intervêm na história, mas vamos tocar 2 assuntos, identidade e integridade. E a segunda parte nós vamos falar sobre a missão perante os governantes e todo o mundo. E então, vamos começar discutindo um pouco como esperava Deus que o povo judeu se comportasse no exílio. Eu fiquei imaginando um pouquinho essa situação e, inicialmente, Deus, ele não tinha uma missão para o povo lá, mas tinha que cumprir uma missão com o povo, para transformá-lo. Primeiro levar ao arrependimento, levar esse povo a refletir por que estava sendo levado ao cativeiro. E tudo isso era para transformar esse povo, preparando num povo dependente dele, um povo confiante em Deus, para então sair e ser uma testemunha e pregar e falar desse amor de Deus. Deus primeiro tinha então esta missão com o povo. Restauradora. É interessante que tem um texto em Jeremias 29:7 que mostra o que aconteceria com esse povo depois de passar por esse momento de restauração
que Deus tinha com ele. Diz assim, procurai a paz, o shalom, da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Deus queria esse povo transformado e com uma paz, mesmo dentro de um cativeiro, para poder levar essa paz a outras pessoas. Muito interessante, porque aqui nós vemos uma manifestação gloriosa de Deus, inclusive dentro das dificuldades que tinha o povo, do cativeiro e tudo isso. Ele tinha um plano ainda, né? Restaurar seu povo e também ajudar ao povo que era aquele que levava aos cautivos para também ter a paz. Agora, Paulo cita Isaías, né? Quando fala de sair do meio deles, separar-se. 2 Coríntios, capítulo 6, 17, fala um pouco. Qual é a linha que separa a amizade com o mundo e com os habitantes do mundo? É interessante que eu já ouvi algumas expressões dizendo que alguns adventistas, eles seriam comparados ao azeite em relação à água. E não é bem isso que Deus espera. Porque Jesus, quando ele disse aos discípulos e a todos nós que éramos a luz do mundo, o sal da terra é o contrário do azeite. Porque o sal ele mistura para dar o sabor. E é interessante que a luz também, ela chega e dissipa as trevas. Esse era o papel realmente. Agora, nós precisamos ter muito claro algumas coisas em relação a isso. Estamos no mundo, mas nós não somos participantes do mundo. Vivemos com os pecadores, mas nós não estamos nos relacionando com os pecados desses pecadores. Jesus, ele se ministrava com eles para mostrar simpatia, para ajudá-los a mostrar esta luz e esse tempero da vida que o sal proporciona na vida de quem tem Jesus em seu coração. Imagina se Jesus veio a esta terra e ele se escondeu em algum cantinho do mundo para estar em comunhão com Deus e chamar todo mundo para que fosse esse lugar. Ele não fez isso, ele percorria cidade por cidade, 200 aldeias existiam ao redor de Jesus, ele foi aldeia por aldeia, curando, salvando, restaurando, ensinando, pregando. Que missão tão desafiante, né? Desafiadora. Isso foi o trabalho dos missionários, devia ser o trabalho de todos nós também. Eu imagino que o inimigo espera é que os cristãos não se misturem hoje, mas que eles fiquem confinados dentro de uma igreja, quem sabe, e que fiquem ali e ele fique lá fora com o mundo. O que ele mais espera de hoje é que a igreja seja neutralizada. Mas não é esse o papel dele, não é esse o papel da igreja em relação ao que Jesus espera. Nós precisamos realmente nos misturar com as pessoas, mas não com as suas práticas, mas levando o seu amor. E realmente é isso que Deus espera da gente, não ficarmos neutralizados, separados, dentro de 4 paredes de uma igreja, mas nos misturarmos, sair. O sal tem que sair do saleiro para chegar e dar sabor às pessoas. Amém. Agora, falando da missão perante os governantes e a todo mundo, qual foi a atitude de Daniel que conseguiu cativar o respeito do rei Dario? Pastor, tem um texto aqui em Daniel 5, 12 e o verso 14, muito interessante, que diz assim: porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar, chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. É interessante que o verso 14 diz assim também: tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Amém. Olha quantas coisas lindas nós encontramos aqui em Daniel. E ele realmente, ele inspirou confiança com o seu caráter e com sua capacidade, com as suas competências, como o próprio texto mostra que ele realmente tinha. E a gente percebe que tudo isso são resultados de alguém que anda com Deus. Sem dúvida. Alguém que caminha com Deus, alguém que confia em Deus. Uma pesquisa feita com vários liderados, 15 mil liderados, o que você espera do seu líder? E a primeira resposta, 54% responderam: nós esperamos integridade. A maioria quer isso, que é um líder capaz, mas em primeiro lugar um líder íntegro.
E Daniel, como nós vimos no texto, ele tinha tudo isso. E há um texto de Ellen White que diz assim: graças à coragem desse único homem que escolheu seguir o direito antes que a astúcia, um ser humano cujo coração se firmou em Deus, será na hora de sua maior prova o mesmo que em sua prosperidade. O poder de Deus está perto do servo que decide ser íntegro sobre todas as circunstâncias e triunfar através da graça divina. Alguém que confia, alguém que tem coragem, mas que tem integridade e que depende de Deus, e Deus usa esse tipo de pessoa, mesmo em meio a um contexto de cativeiro, de Babilônia, preso. Deus usou este homem dele naquela época para cumprir a sua missão lá dentro. Que lindo essa declaração, coragem e coração firme em Deus, né? Nosso coração firme em Deus. Imaginem, vocês é fácil ser firme em Deus quando tudo vai bem, né? Não sei se no cativeiro, quando nós temos período de morte, podemos ainda estar firmes em Deus. Só isso depende de quanto nosso caminho tem sido firme em Deus antes daquela aprovação. Porque há um texto na Bíblia que diz que nós andamos com os de a cavalo e nos cansaram. Como farás na espessura do Jordão? Se em tempo de paz não estavas seguro, como será em tempos de aflição? E por isso que nós precisamos caminhar com Deus, afirmar nosso coração em Deus. Quando venham as provas, apenas isso aflorará e será uma evidência de que nós caminhamos com Deus. O que significa essa declaração de Daniel 7, capítulo 13 e 14, que diz a inauguração do reino eterno de Deus? O que significa a inauguração do reino eterno de Deus? Eu penso que a resposta a esse texto aqui tem a ver com o estudo que tivemos hoje. Primeiro, Deus queria restaurar o povo. Depois, esse povo deveria ser uma luz entre as nações. E agora Deus quer usar esse povo para estabelecer o seu reino eterno. Assim como Daniel foi usado, e mesmo ele tendo ficado todo o tempo dentro do cativeiro babilônico, mesmo orando, e mais para frente no capítulo 10, quando um grande conflito existia em relação à reconstrução do templo, lá quando o pessoal voltou para a sua terra para construir de novo, Daniel enfrentou um grande conflito. Mas ele orou, ele confiou, e ele foi até o rei e explanou a situação junto com o povo, e eles entenderam, compreenderam, e agora o templo foi restaurado. Puderam continuar a construção do templo, que havia sido parado por algumas intervenções. Eu imagino que esse processo todo é o mesmo nos dias de hoje. De Daniel, aqui, capítulo 7, estabeleceu o reino, tanto no passado quanto hoje. É o mesmo princípio, restaurar o ser humano, transformá-lo ele em luz e, ao mesmo tempo, ser usado para iluminar muitos corações, apontando para esse reino eterno que muito em breve vai ser estabelecido e nunca mais terá fim. E esse reino eterno não será para alguns, será para todo mundo que aceite. Por isso o evangelho tem que ser pregado em todo lugar. Vamos à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Como podemos aplicar essa lição agora para nossos dias, nossa igreja, nosso pequeno grupo, nossa classe escola sabatina? Pela sua sabedoria e justiça, pela pureza e benevolência de sua vida diária, pela dedicação aos interesses do povo, José, Daniel se mostraram fiéis aos princípios de sua primeira educação, fiéis para com aquele em quem eram os representantes. A tais homens, disse o espírito de profecia, a nação toda honrou. Tanto Egito, Babilônia, seus próprios concidadãos honraram. Deus honra as pessoas fiéis. Nós não estamos procurando a honra dos homens. Nós queremos apenas fazer a vontade de Deus. Alguma outra aplicação? Eu fico imaginando que Daniel, ele não voltou com o seu povo, já estava idoso, 80 e poucos anos. Ele permaneceu durante os 70 anos no cativeiro e permaneceu ali. E isso nos ensina que, mesmo que nós passemos por dificuldades, por lutas nessa terra, mesmo que vamos descansar aqui, aguardando o Senhor, nós temos uma lição a aprender aqui: perseverar até o fim. Amém. Porque a Bíblia diz, aquele que for fiel e perseverar até o fim, esse será salvo. Como Daniel,
Essa deve ser a nossa vida hoje, perseverar. Não importa as lutas do cativeiro, de pecado desse mundo, temos que ser fiéis até o fim e assim recebermos a coroa da vida que Deus já prometeu a cada um de nós. Amém. Vamos ouvir e assistir agora a mensagem do autor da lição, que foi gravada especificamente para esse momento. A história de Daniel tem ocupado leitores da Bíblia por muito tempo. Ele certamente se destacou como missionário. Ele viveu em uma cultura que era de oposição a alguns dos valores com que ele crescera, como um jovem hebreu. O que deu coragem a ele, creio eu, foi a habilidade de realizar excelente trabalho. Ele se destacou dentre todos os jovens graduados no que chamo de Universidade da Babilônia. Se você se lembra da história, ele estudou 3 anos na universidade como requisição de Nabucodonosor. Ele e seus amigos hebreus se destacaram em relação aos outros. Fizeram um excelente trabalho. Deve ter sido um desafio, muitas vezes, estar a fazer um trabalho em prol de um reino que havia dominado o seu próprio povo. Mas às vezes Deus coloca seus missionários em situações especiais, em que parecem estar trabalhando para o inimigo. Mas nós temos uma visão limitada e também uma limitada habilidade de julgar quem são os amigos e quem são os inimigos. Deus sabe mais e claramente guiou Daniel para se tornar um missionário tão efetivo. Em parte porque ele falou, mas em parte também por causa de seu excelente trabalho dia a dia pelo reino. Agora, como resultado desta lição, o que nós podemos fazer? A pregação do Evangelho é um instrumento escolhido por Deus para a salvação das pessoas. Nosso primeiro trabalho, porém, deve ser pôr o nosso próprio coração em harmonia com Deus e então estaremos preparados para trabalhar por os outros. Mais uma vez, a ênfase de poder buscar a Deus na primeira hora. Ninguém vai compartilhar o que não tem. Se você não tem fome de Deus, você não vai compartilhar e não vai satisfazer a fome dos demais. Por isso é tão importante que nós possamos ter o Evangelho dentro do coração para que flua naturalmente para os demais. Que privilégio poder fazer isso. Por que não tomamos a decisão? Estamos agora no mês que estamos celebrando um ano mais da Escola Sabatina. E a melhor forma como celebrar essa Escola Sabatina é poder tomar decisões importantes, buscar a Deus cada dia em Sua Palavra, ler a lição da Escola Sabatina todos os dias. Então nós teremos força e vontade de comunicar o Evangelho aos demais. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua Palavra. Abençoe, Senhor, esse momento especial do estudo que tivemos e que teremos na semana, para que cada dia nunca falte o pão em nossa mesa e nós possamos compartilhar com os demais. Em nome de Jesus. Amém.